Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu sou o pastor Valberli Lima e vou trazer para você mais uma leitura bíblica. Essa leitura bíblica ela tem o motivo de edificar você. Porque a palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é necessário estarmos conectados com a palavra de Deus. Então, esse é o motivo de nós estarmos trazendo a palavra de Deus. Antes disso, peço que você venha a se inscrever no nosso canal, tá? Acionar as notificações através do sininho e também colocar o seu ok, o seu like, o seu arraf em hebraico, né? E que nós possamos, né, nos ajudar a divulgar o Evangelho. E cada vez mais o Evangelho é divulgado, a palavra de Deus. E Deus tem nos dado assim um grande alcance, mas precisamos cada vez mais, ok? Vamos agora estar passando a nossa vinheta em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dado para Ele, que é digno de toda honra e de toda a glória. Amém. Vamos agora estar vendo qual vai ser a nossa leitura bíblica de hoje, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós colocamos um versículo aqui, que você irá ver quando é o primeiro versículo, né? Apocalipse 15, versículo 1, que diz assim: vi no céu ainda outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje, dia 15 de outubro de 2022, estaremos lendo Apocalipse, capítulo 15, livro de Esther, do capítulo 6, a partir do versículo 14. Estaremos lendo até o 8, versículo 17. Amém? Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 15. Glória a Deus, aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Vi no céu ainda outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admirável são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Pois isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disto olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo
do testemunho do nó no céu. E saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 14. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Esther preparara. Livro de Esther, capítulo 7. Entraram, pois, o rei e Ramã para se banquetearem com a rainha Esther. Ainda outra vez disse o rei a Esther, no segundo dia, durante o banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E ser-te-á concedida. E qual é o teu rogo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: ó rei, se eu tenho alcançado o teu favor, e se parecer bem ao rei, seja-me concedida a minha vida. Eis a minha petição e o meu povo, eis o meu rogo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. Se ainda por servos e por servas nos tivessem vendido, eu teria me calado, ainda que o adversário não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é e onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso? Fazer assim. Respondeu Esther: um adversário e inimigo, este perverso Ramã. Então Ramã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e entrou no jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Ora, o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete do vinho, e Ramã havia caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura queria ele também violar a rainha perante mim na minha própria casa? Ao sair essa palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Então disse Rabona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que a forca de 50 covados de altura que Ramã fizera para Mordecai, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram-no, pois, na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Livro de Esther, capítulo 8, de 1 ao 17. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Ramã, o inimigo dos judeus, e Mordecai apressou-se perante o rei,
pois Esther tinha declarado o que ele era. O rei tirou o seu anel que ele havia tomado a Ramã e o deu a Mordecai. E Esther encarregou Mordecai da casa de Ramã. Tornou Esther a falar perante o rei, e lançando-se-lhe aos pés, com lágrimas, suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o coagagita, e o intento que este projetara contra os judeus. Então o rei estendeu para Esther o cetro de ouro. Esther, pois, levantou-se e, pondo-se em pé diante do rei, disse: se parecer bem ao rei, e se eu tenho alcançado o seu favor, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus que há em todas as províncias. Pois como poderei ver a calamidade que sobreviverá ao meu povo? Ou como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Ramã, e a ele enforcaram, porquanto estender as mãos contra os judeus. Escreverei vós também a respeito dos judeus em nome do rei, como vos parecer bem, e selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os secretários do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia, e se escreveu conforme tudo quanto Mordecai ordenou a respeito dos judeus, aos sapatras, aos governadores e aos príncipes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Mordecai escreveu as cartas em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviou-as pela mão dos correios, montados que cavalgaram sobre jinetes que se usava no serviço real e que eram da coudelaria do rei. Nestas cartas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem, exterminarem todas as forças do povo e da província que os quisessem assaltar, juntamente com os seus pequeninos e as suas mulheres, e que saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, do dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta, que seria divulgada como decreto em todas as províncias, foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de se vingarem de seus inimigos. Partiram, pois, os correios montados em jinetes que se usavam no serviço real, apressados e impelidos pela ordem do rei, e foi proclamado o decreto em Suzã, a capital. Então Mordecai saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul, celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou.
E para os judeus houve luz e alegria, o gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a ordem do rei aos seus decretos, havia entre os judeus alegria e gozo, banquete e festa, e muitos dentre os povos da terra se fizeram judeus, pois o medo dos judeus tinha caído sobre eles. Salmos 107, de 1 ao 22. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os quais Ele remiu da mão do inimigo, e os que congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminho ermo, não acharam cidade em que habitassem. Andavam famintos e sedentos, desfalecia-lhes a alma. E clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Conduziu-os por um caminho direito, para irem a uma cidade em que habitassem. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Quanto aos que se assentavam nas trevas e sombra da morte, presos em aflição e em ferros, por se haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, Ele quebrou-lhes as prisões. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e eles chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Glória a Deus. Assim tivemos mais uma leitura bíblica, palavra forte, palavra que nos cura, nos liberta, palavra que nos dá cada vez ânimo para continuar. Cada leitura, sentimos que Deus está presente. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Amém? Também quero te pedir que você possa estar ajudando esse canal, se inscrevendo nele, ativando as notificações, deixando o seu like e, verdadeiramente, se você estiver precisando de momento de oração, de intercessão, deixe nos comentários aí embaixo. Pastor, eu preciso de uma oração.
Pronto. Pastor, precisa de uma oração para isso, para aquilo? Também pode. Tá bom? Coloque o seu pedido de oração, né? Que com certeza nosso Deus vai conceder o seu pedido, né? Porque os intercessores, eles levam o pedido a Deus. Sabemos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele leva também esse pedido de forma que ele possa ser agradável ao nosso Deus. Então há necessidade disso. Claro que se você está fortalecido na fé, peça, que Deus também concederá. Mas se você está fraquinho na fé, não consegue orar, não consegue interceder, está realmente numa situação difícil, nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Coloque seu pedido e nós estaremos verdadeiramente intercedendo, orando, e você, através da leitura bíblica, você vai se fortalecer na fé e vai ter fé também suficiente para alcançar, não digo sozinho, mas sentir que verdadeiramente você está na presença de Deus, porque a palavra de Deus faz isso, nos coloca diante de nosso Deus. Amém? Fique na paz, que Deus o abençoe poderosamente. Até a nossa próxima leitura bíblica. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Jesus.